Oi, gente, tudo bem? Eu encaro esses vídeos aqui que eu gravo no YouTube como um bate-papo entre eu e você. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e trazer um pouco do que passa não só na minha cabeça, né, de compartilhar com você, mas também tudo que fez eu criar o Reset Mental, que é o meu programa de emagrecimento para mulher. Eu acredito muito que tudo começa na nossa mente e que é a mente que vai dizer se você vai conseguir emagrecer ou não, porque dieta por dieta, você deve conhecer várias, né? Mas o que faz você fazer uma dieta são os pensamentos que você tem na sua mente. E aí, uma vez eu fiz uma abertura de turma nova, né? E aí, normalmente nessa abertura, eu coloco ali, se você pudesse tomar um café comigo e pudesse me fazer 3 perguntas, quais perguntas você me faria? E eu sempre leio as respostas, né? Tem mais de 600 perguntas, né? Tem mais de 600 pessoas que respondem, bem mais que isso. E eu tento ler todas, é difícil, né? Não vou falar pra você que eu leio todas, mas eu tento bater um olho assim e ver a grande maioria. E teve uma que me chamou muita atenção, que foi, Lari, como que eu faço para mudar os meus pensamentos e passar a me amar mais? E é tão legal porque, assim, eu acredito que este foi o meu processo de muitos anos, né? De muita tentativa, de buscar muito isso. E eu falo que se eu conseguir, eu acredito que qualquer mulher consiga. Porque eu realmente não me amava e eu realmente me maltratava muito. E os meus pensamentos, depois que eu tive uma visão assim, né? Digamos, teve um dia que fez assim, buf, na minha cabeça. Eu descobri o quanto eu tinha pensamentos não só negativos, mas o quanto eu operava na reclamação, o quanto eu operava, tipo, tudo que acontecia eu puxava para reclamação, para o negativismo, para essas coisas. E assim, é muito fácil uma pessoa chegar aqui na sua frente nesse vídeo e falar assim, não, seja positiva, pensa assim, pensa assado, né? É muito simples uma pessoa fazer isso se ela já, desde pequena, tem uma programação que vem dos pais, que vem da família, de ter esses pensamentos mais positivos, né? Agora, é muito mais desafiador uma pessoa que não teve essa programação, que no caso sou eu, vir aqui e te falar o como que foi que ela fez, porque realmente ela passou por esse processo. E eu acho que de tudo, a primeira coisa que a gente precisa ter é consciência dos nossos pensamentos. E normalmente a gente não tem. Sabe aquela coisa de eu não sei que eu não sei? Você já parou para pensar nisso? Já faz sentido, né? Então, assim, eu não sei que eu não sei. Eu não, por exemplo, você falar para mim motor de avião. Tem um monte de coisa que eu não sei. Vai falar um monte de nome, vai falar um monte de termo técnico. Eu não sei que eu não sei. Um monte de coisa que a pessoa vai falar e fala assim, eu vou falar, oi, é de comer? Porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre aquilo, né? Eu não tenho razão, eu não tenho consciência daquilo. E eu acho que esse é o ponto mais difícil, é quando você não consegue se perceber. Então, esses dias eu estava conversando com uma aluna e ela fez assim um relatório do fracasso, que eu chamo, né? Ela começou a falar tudo que foi de ruim no fim de semana dela. E aí eu chamei a atenção dela e falei pra ela, falei, fulano, olha, me conta o que foi bom na sua semana. E ela falou, não, Lari, eu não tô reclamando. Ela tava reclamando, entendeu? Então, assim, pra ela não tá reclamando, ela só está falando. Mas muitas vezes, quando a gente faz esse relatório, né, quando a gente fica falando das coisas ruins que acontecem na nossa vida, significa que nós estamos reclamando. Então, é um padrão de pensamento, só que ele é tão forte que a gente não consegue ver que ele é negativo. Então, o padrão de pensamento, ter noção desse padrão de pensamento que permeia na sua vida é o principal. E como que você vai saber quais são os padrões de pensamentos que você tem? Olhando para a tua conversa interna. Dentro da sua mente sempre tem você falando com você mesma. Então você vai falar diversas coisas com você. Às vezes você vai fazer brigas internas dentro da sua mente com relação ao seu marido, ao seu filho. Você vai trazer coisas do passado que aconteceram e vai ficar pensando como você teria respondido aquilo naquele momento. Você vai trazer situações que aconteceram e dentro da tua cabeça você tá sempre ou brigando, ou brava, ou com raiva, ou reclamando e dificilmente você tá voltada para a área da gratidão. Então, quando você não se ama, quando você não tem esse amor próprio, isso é muito comum de acontecer. Era o que acontecia comigo, tá? Então,
o que acontecia comigo eu sempre estava brigando com alguém na minha cabeça, eu sempre estava lembrando de alguma coisa do passado e como eu poderia ter falado diferente e como eu poderia... E é lógico que eu não fico feliz, né, de falar, eu era assim. Mas eu falo pra você assim, ó, se eu tô conseguindo essa mudança na minha vida, se eu conseguir essa mudança na minha vida e hoje eu sou uma pessoa muito mais positiva, muito mais alegre, muito mais grata, e isso tem refletido na vida como um todo, você também é capaz. E eu tinha uma questão muito do vitimismo também, então na minha vida sempre tinha um vilão. Então, primeiro o meu vilão era meu chefe, depois o vilão era outra pessoa, depois o vilão era outra pessoa. E aí o que acabava acontecendo é que eu não tinha as rédeas da minha vida. Então, sempre era, nossa, pobre da Larissa, ela não conseguiu tal coisa por causa disso. Pobre da Larissa, ela não emagreceu por causa disso, disso, disso. Ai, pobre da Larissa, ela não... Mas isso é para todas as áreas da vida, porque como você faz uma coisa, você faz tudo. Então, a primeira coisa para você mudar os seus pensamentos é você ter essa consciência muito forte de como é a tua conversa interna. E você só vai conseguir ter essa consciência quando você passar uma semana tentando pensar no que é que você realmente está pensando quando você não está tentando. Ficou difícil isso. Mas, assim, ó, você só vai entender o que você está pensando realmente quando você ficar atenta para os seus pensamentos naqueles momentos que você não tá assim, ai meu Deus, o que eu tô pensando? Ai meu Deus, o que eu tô pensando? Mas, por exemplo, você tá tomando banho, aí de repente você fala, nossa, olha, eu tô pensando isso. Olha, isso aqui é negativo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro você precisa criar consciência. Depois que você cria consciência, você precisa fazer um esforço para mudar. E cansa esse esforço. Mas quanto mais você faz esse esforço para mudar, que é olhar para o lado positivo, que é olhar para a gratidão, que é olhar para as coisas boas que te acontecem, você vai tornando isso um hábito na sua vida. Então, por exemplo, normalmente eu acordava sempre de mau humor. Sabe quando você abre o olho e fala assim, nossa, que droga, eu queria dormir mais? Eu fazia isso. Hoje eu acordo e sorrio. E eu penso assim, ó, obrigado, Deus, pela minha casa, obrigado, Deus, pelas minhas pernas, obrigado, Deus, pelos meus braços, obrigado, Deus, pelo meu trabalho. Então eu vou fazendo na minha cabeça gratidões. Quando eu vou agradecendo pelas coisas que eu tenho, e assim, não venha me falar que você não tem nada para agradecer. Só de estar viva você tem para agradecer. A gente sempre encontra coisas para agradecer, tá? Então, só de você fazer isso e ficar treinando isso, você já vai mudar muito o teu padrão de pensar. Quando você se torna uma pessoa mais positiva, você vai aumentar a tua fé, você vai aumentar o como você olha pra você, você vai aumentar o teu o jeito que você se expressa com você, tá? Esse é o primeiro ponto. Esse vídeo, ele poderia... Eu vou fazer ele em duas partes. Eu resolvi agora, enquanto eu tava falando pra você, que eu vou fazer ele em duas partes. Porque tem mais coisas profundas pra gente falar disso e que vai fazer diferença aí pra você. Bom, o que eu quero que você faça agora? Eu vou tirar uma cartinha pra gente, que eu sempre vou tirar cartinha. Mas eu quero que você pense sobre isso nos próximos dias. Tente trazer isso na sua vida nos próximos dias. Esse é um baita de um passo para o reset mental, porque o reset mental é isso. É você ter um padrão e, pum, trocar esse padrão. Vamos olhar a cartinha? E aí no próximo vídeo eu continuo sobre isso. A caminhada do emagrecimento é cheia de desafios, mas cada um deles traz uma nova lição. Confie no processo, celebre as pequenas conquistas e seja gentil consigo mesma. Legal, né? Seja gentil consigo mesma. Bom, deixa o seu curtir aqui nesse vídeo porque ajuda muito. Assina o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.